Então, boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma sessão das conferências SIUCT. Portanto, nós hoje, infelizmente, havia muitas atividades concorrentes, apesar de nós termos tentado encontrar uma data que fosse mais amigável possível, mais adequada, mas isto, enfim, há muitos outros fatores que nós não controlamos. Há inclusive uma série de colegas, quase uma dezena de colegas que me contactaram a dizer que lamentavam não poder estar presentes, mas já tinham outros compromissos. De qualquer das formas, nós estamos a gravar a sessão precisamente para dar a possibilidade a todos aqueles que estavam interessados e não puderam estar presentes para depois poderem seguir a comunicação do Dr. Quintino Lopes. Muito obrigado por teres aceito o nosso convite. Este ciclo de conferências, o ano passado, começou a ser organizado, sobretudo online. Era um ciclo que já foi iniciado há muito tempo, acho que 2011, se não estou em erro, ou por aí, já há imenso tempo que existe. Já são dezenas de colegas da história das ciências e da tecnologia que participaram, contribuíram. Mas ultimamente, no último ano, foi feita digamos, uma abertura, até aproveitando esta oportunidade criada pela pandemia de fazer sessões online. Podíamos convidar colegas fora de Portugal, alguns deles até já sénior, não é? Muito conhecidos nesta área. Aliás, o programa ano passado começou com o Simon Schaefer, não é? Só para dar uma ideia do que é que estamos a falar. Portanto, há uma série de colegas, alguns já estabelecidos na área, que têm participado. E, embora inicialmente, quando as conferências começaram, o espírito era dar oportunidade a estudantes e a jovens que estavam a começar. Portanto, tem havido estas oscilações, mas de qualquer das formas, portanto, a ideia é dar oportunidade a várias fases de carreira e a mais diversas áreas, e dentro da história da ciência, da tecnologia e da medicina, de poderem, digamos, apresentar os seus trabalhos. O Dr. Quintino Lopes vai falar sobre o projeto FONLab, repensar centros e periferias científicas no século XX, um tema que tem estado a estudar já há alguns anos. Ele é investigador do Instituto de História Contemporânea, Universidade Nova de Lisboa, Universidade de Évora, e é investigador principal do projeto financiado pela FCT, chamado Phonetics Laboratory, Coimbra-Harvard, Rethinking 20th Century Scientific Centers and Peripheries. Digamos que foi em inglês, que é isto. Que é essencialmente quando ouvi falar hoje. Nos últimos anos tem-se dedicado à história da fonética experimental, não é? Deste trabalho que estamos a falar. E esta investigação foi nomeadamente alvo de diversas reportagens na comunicação social, que é em Portugal, por exemplo, nos jornais Público e Expresso, na RTP1, e foi também adaptado ao programa curricular de várias escolas secundárias na Europa, através do projeto Sharing European Histories. E está publicado em 12 línguas, incluindo, além do português e do inglês, o sérvio, o turco e o ucraniano. Portanto, este trabalho tem tido uma ressonância na Europa, em diversos contextos culturais, em diversos países, e, portanto, isso deixa-nos muito felizes. E tens a palavra, e mais uma vez, muito obrigado por teres preparado. Obrigado, Luís. Obrigado, Maurício. Bem, eu, se calhar, tento me sentar, normalmente falo sempre depois. Já tive sérios avisos, por exemplo, da Marta Lourenço, para portar bem quando estou a fazer comunicações. Primeiro que tudo, começo por, já vos agradecer pelo convite e por os que estão presentes, para virem ouvir falar um pouco sobre este projeto FONLab. Pegando nas palavras que o Luís disse, de facto, isto é um projeto que está em curso. O projeto oficialmente começou em março de 2023, mas na verdade toda esta história de recuperar a memória do Laboratório de Fonética Experimental de Coimbra, que é isso que falamos aqui, um laboratório que existiu em Portugal durante todo o período da ditadura, dos anos 30 até os anos 70, mas isto de facto começou, como é que eu despertei para este laboratório, para Armando Lacerda. Vou ainda recuar mais, na realidade a primeira vez que me apareceu foi no mestrado. Eu no meu mestrado
estava a estudar o Congresso da História da Atividade Científica Portuguesa, portanto, um dos congressos do ciclo de comemorações de 1940, e aí, ainda muito, isto foi em 2010, defendi a tese, ainda muito ingenuamente comecei a perceber, ok, os cientistas portugueses, toda a gente já falava nisto na história da ciência, mas eu era ainda muito ingênuo na coisa, e digo, ok, os nossos cientistas vão ao estrangeiro estudar, apareceu uma Branca Marques, aparece o Manuel Valadares, todos estes cientistas que tinham umas bolsas, por vezes apareciam com bolsas de Instituto para a Alta Cultura, outras vezes bolsas da Junta de Educação Nacional, para mim era tudo um pouco estranho, mas comecei a ter esta noção, ok, então temos aqui uma série de cientistas portugueses que têm estes financiamentos do Estado para estudar para o estrangeiro. E entre esses vários cientistas apareceu um Armando Lacerda. Eu já não posso pôr aqui a imagem dele só para vocês chegarem já. Esta é a imagem de Armando Lacerda, deste foneticista português. E apareceu-me este Armando Lacerda no mestrado também com mais uma daquelas pessoas que tinha tido uma bolsa para estudar para o estrangeiro. O que eu achei interessante logo no mestrado, mas não desenvolvi. Aliás, aqui, isto fica filmado, eu vou tentar cortar-me bem, mas às vezes, já tenho usado isto às vezes em algumas aulas na Universidade de Évora, alguns alunos ficam com interesse, e digo, ok, querem ver a minha tese de mestrado, vejam, aconselho a lerem a tese para ver como é que não se faz uma tese de mestrado. Eu acho que isso é importante, portanto, aconselho vivamente a minha tese, se alguém tiver interesse para ver, mas neste caso já não é o caso, ninguém está aqui, portanto. Mas apareceu pelo Lacerda e eu fiquei interessado. O que é que me despertou mais o interesse? Foi ser o único caso que tinha apanhado durante o mestrado de, já havia aquela lógica de irmos para o estrangeiro especializarmos, a Branca Marques, há trabalhos aqui feitos, muitos sobre a Branca Marques, por exemplo, a Júlia Gaspar, como vou lembrar, conhece, trata tanto do Laboratório de Física da Faculdade de Ciências de Lisboa, mas aqui era depois haver esta ideia de um cientista português que tinha um laboratório em Portugal e que nos anos 30, 40, 50 do século XX traz então a comunidade científica para trabalhar com ele. Isto foi a primeira coisa que me despertou e que é fundamental no projeto FONLAB. Foi ter esta ideia nesta suposta, né? Na visão tradicional, nesta periferia científica, termos um laboratório que é um centro, que é um dos centros mundiais e traz pessoas para cá para especializar. Isto despertou muito. No doutoramento, voltou-me a aparecer, estudei o financiamento da ciência em Portugal nos anos 30 e então o Lacerda desmultiplicou-se os dados que tinha sobre ele e este laboratório. E fiquei, de facto, comecei a ficar fascinado. Comecei a ficar fascinado com perceber este laboratório que nós tínhamos com técnicas, o Estado não fazia a sua propaganda com técnicas de investigação portuguesas. Nós sabemos na história da ciência que não há técnicas de investigação portuguesas, nem francesas, nem nada. Há toda esta circulação do conhecimento, mas isto era a propaganda do regime. Mas vinha um laboratório em Coimbra, onde vinham pessoas especializar-se. E isso foi o que me despertou muito. E foi isso que muito também teve por trás da montagem deste laboratório FONLAB, deste projeto do FONLAB. E então posso tentar. Portanto, o projeto visa fundamentalmente, este projeto agora que nós temos, visa fundamentalmente recuperar a memória e o património deste laboratório. Vão aparecendo também instrumentos. Em Coimbra não estava completamente apagada a memória da existência do laboratório, vamos recuperando e portanto, vai aparecendo muita documentação, instrumentos, documentos sonoros. Lá cá falava ali com o Hugo também por causa de muitas bobinas que vão aparecendo de som, espólio bibliográfico, tudo passa por recuperar este laboratório. Mas tenho que falar um pouco do próprio Armando Lacerda e da história em si dele e do laboratório, porque penso que é interessante para se perceber realmente que todos os investigadores acho que têm sempre há um defeito, se calhar, próprio de quem andamos na investigação, que é a minha investigação é que é fantástica, com outras podem ser interessantes, mas a minha é fantástica. Pronto. Mas eu tentando manter um pouco de bom senso, portanto, certamente há investigações tão e muito mais interessantes do que esta, mas eu acho de facto que é interessante em ter encontrado este caso de estudo. Aliás, a Marta Lourenço aqui há uns dias dizia, há uns tempos, dizia, tu achas que vamos encontrar mais algum Lacerda na história da ciência em Portugal? E eu, não sei, não quero pronunciar sobre isso, não sei. Poderá haver, que é fantástico. O que é que tem isto tudo? Nomeadamente, por exemplo, uma questão muito importante, e há pouco falávamos um bocado nestas coisas das universidades. Aqui é um documento, este documento é um documento, no fundo, do Lacerda, uma pessoa que está licenciada em Filologia. Ele é uma pessoa das letras. Ele nasce no Porto, uma família elite do Porto, e vai se licenciar em Filologia Germânica. E isto é um parecer do professor Luís Cardim para a Junta de Educação Nacional a dizer, ok, o Lacerda foi um excelente aluno, portanto ele quer ter uma bolsa de estudo do estrangeiro porque ele quer introduzir a fonética experimental em Portugal. Ainda não havia fonética experimental, ele pede à Junta de Educação Nacional uma bolsa para ir para a Alemanha estudar e o Nico, ok, no Porto dizem sim senhor, é um aluno fantástico, pode ir. E ele de facto vai ter uma bolsa da Junta e foi por aqui que eu comecei este estudo. E é interessante, uma pessoa que se forma em letras e que acabou o curso em 1930, portanto já a Faculdade de Letras do Porto estava fechada, mas estavam a deixar concluir quem estava ainda durante o curso,
E ele em 30 vai, por exemplo, começa a trabalhar em Hamburgo. E este é um dos primeiros instrumentos que ele vai criar. Não é ele que consegue mesmo, se ele é um técnico do Instituto de Fonética de Hamburgo. Mas isto é muito interessante, esta interdisciplinaridade dele. Ele, portanto, é uma pessoa que vem das letras, mas tem esta capacidade, tem um pouco esta vertente de engenheiro, de criar estes instrumentos. E isto é uma coisa, e foi por isso agora que recentemente, depois eu acabo com isso, foi reconhecido na Suécia, na Real Academia das Ciências, um dia dedicado a ser, por a própria fonética ser interdisciplinar e ele próprio ser um exemplo disso. Uma pessoa importantíssima nesta área. E essa é outra questão que eu acho interessante. Não será muito facilmente, por isso é que eu há bocado estava um pouco a brincar, a dizer, achamos sempre que a nossa investigação é que é muito interessante, mas não será muito fácil, pelo menos no século XX, temos muitos cientistas em Portugal que estejam inscritos na história de uma disciplina. Ele não é apenas o introdutor da fonética experimental em Portugal, não é apenas a pessoa que deu o primeiro laboratório de fonética experimental, por exemplo, no Brasil. E temos aqui vários colegas do Brasil, que ele instala o primeiro laboratório no Brasil com o professor Nelson Rossi em São Salvador da Bahia. Ele é mesmo um dos grandes nomes nesta área da disciplina. E começa por criar estes instrumentos, que depois têm nomes fantásticos, sempre atribuídos os nomes dos cientistas aos instrumentos, este labiógrafo. Ele trabalha em Hamburgo cerca de um ano, não se sente devidamente valorizado pelo supervisor, pelo seu orientador em Hamburgo, que era um importantíssimo foneticista, o Kalsia, e vai para Bona, e aqui em Bona ele está há cerca de 2 anos. Ele regressa a Portugal no verão de 33, portanto o nazismo implanta-se na Alemanha, ele regressa. Eu não sei se ele regressa a Portugal por causa do nazismo ter sido implementado. Ele raramente comenta alguma coisa política, é uma coisa muito interessante. Percebemos que ele queria ter o seu laboratório, dizendo se especializar-se e ter o laboratório o melhor possível, em termos de equipamento e de projeção internacional. E ele aqui em Bona cria este instrumento, e um outro labiógrafo que nós temos aqui. Isto eram os instrumentos que se usavam para o estudo da fala. Talvez esteja muito mal. Tem aqui umas ondas sonoras, falava-se por um bocal e havia uma agulha que riscava este tambor para registrar os sons da fala. E este, que se chamava-se o quimógrafo, ele vai acoplar este labiógrafo dele a este quimógrafo. Isto só é importante porque é com este instrumento que ele e o diretor do Instituto de Fonética de Bona, Paulo Manzarat, os dois vão com este instrumento criar e escrever um livro que é um livro sobre coarticulação. Certamente, se vier aqui um foneticista, explica exatamente o que é o fenómeno da coarticulação. Fundamentalmente, nós temos aqui considerados um dos grandes livros da história da fonética experimental. Foi considerado na época, é considerado ainda atualmente, tem a ver com o facto dos sons serem interligados entre si, portanto, nós estamos a dizer Ba ou Bu. Se eu separar aqui o B e o A, se eu sei que vou dizer Ba, já o sistema fonador está a adaptar para dizer Ba. E se for Bu já é diferente, ou seja, os sons não estão individualizados, os sons estão interligados. Estou a preparar, o som que eu vou dizer já está a ser preparado pelo anterior e vice-versa. Este fenómeno da coarticulação é um conceito que eles criam neste livro em 1933, que é publicado em Bona e em Berlim, e que é considerado. Eu trago aqui apenas alguns exemplos, não vou pôr aqui a ler todas as coisas, mas, por exemplo, aqui é o presidente da International Society of Experimental Phonetics, Scripture, escreve uma carta a Manzarat. Manzarat e Lacerda publicam este livro a dizer: cabe agora mesmo percorrer o trabalho genial de Vossa Excelência e do Sr. Lacerda. Só posso dizer que, sob o ponto de vista da aparelhagem e dos métodos, se chegou a uma perfeição até hoje ainda não alcançada. Isto é uma coisa que se vai... Em 33 ele teve esta percepção e continua até à atualidade. Temos aqui, por exemplo, Brian Head em 2020 a dizer que este problema da coarticulação é um dos mais importantes da história da fonética experimental, ou muito recentemente, num livro que saiu a semana passada, 2 catedráticos foneticistas alemães também explicarem que este livro eles têm aqui mesmo que é uma das grandes obras da história da fonética. Eu só quero dizer com isto um pouco como é que o FONLEB vai aparecer daqui. O que eu queria aqui só vi ser um pouco a lógica Lacerda vai ter 2 vertentes. Por um lado, produz este livro em 33, que vai marcar a fonética experimental e mantém-se da atualidade. Como é que a fala é produzida? No fundo, o livro trata como é que a fala é produzida e ainda hoje se mantém atual, que eles perceberam em 33. Por outro lado, tem uma série de instrumentos, e este é o mais importante que ele vai criar. Este é o que ele fica com policromógrafo, que eu já gosto de seguir uma imagem onde se pode ver um pouco como funcionava, que vai superar este quimógrafo. Isto era um instrumento que havia desde o século XIX, desde finais do século XIX, e este tipo de instrumento vai ser usado em muitos institutos de fonética até aos anos 50 do século XX. Portanto, é mais de meio século que é usado, que é aí que aparece um outro. Mas, na verdade, Lacerda vai criar este instrumento que vai superar o outro, que já não tem uma agulha a riscar um tambor, tem assim um bocal
e há um jato de tinta que vai marcar as ondas da fala numa folha de papel que passa. O instrumento foi apresentado no primeiro Congresso Internacional de Ciências Fonéticas em Amsterdão e vai ser usado aqui temos Armando Lacerda, muito novo ainda, isto é uma pessoa com 30 anos, aqui, e Paul Manzarat, o grande foneticista alemão, e os dois a aplicar o policromógrafo em Bona. Bona, nos anos 30, era o grande centro alemão para os estudos de fonética experimental, e por aqui percebemos logo a importância que foi criar este instrumento. Manzarat convida mesmo Lacerda a lecionar na Universidade de Bona, ele leciona, curso para doutorandos, para investigadores já doutorados, e por exemplo, isto é uma tese de doutoramento. Eu sei que esta tese foi descoberta já assim num estado, vejam bem pela capa disto. É uma tese em estudo da língua chinesa, usando como registro exatamente o policromógrafo. Esta tese foi defendida em Bona em 1935. Portanto, o instrumento começa logo por ser usado para estudar o alemão, para estudar chinês, para estudar inglês. O que eu quero dizer com isto é que Lacerda apresenta este instrumento em Amsterdão, no primeiro Congresso Internacional de Fonética, é muito reconhecido, trabalha com ele em Bona, publica em 1933 aquele livro com Manzarat, que ainda hoje é considerado uma das grandes obras da história da fonética, e regressa a Portugal. Se regressa a Portugal, hoje já estava a estabelecer negociações para montar um laboratório de fonética em Portugal, em Coimbra, que é Coimbra, que o diretor da faculdade começa a falar com a junta, a dizer: nós temos aqui já salas preparadas para abrir o laboratório. O que é muito interessante, é um pouco aqui, é por isso também que temos um pouco este projeto, ele vem com este reconhecimento internacional, já é indiscutível, tipo de trabalhar com Manzarat, publicar com Manzarat, criar instrumentos novos para a fonética, mas quando chega a Coimbra para montar um laboratório, a Universidade de Coimbra, a Faculdade de Letras, concede um cartão de aluno. Ou seja, é aqui que começamos a perceber, ele vem com uma projeção internacional já muito significativa. Aliás, já pessoas a contactarem-me, a quererem ir para Bona trabalhar com ele, o que depois vem acontecer com ele em Portugal, depois vem para Portugal, mas querem trabalhar com ele, começa a ser muito conhecido. Os 2 anos e meio que ele passa na Alemanha durante projeção internacional para o REC, ele continua sempre até a criar mais instrumentos depois em Portugal. Não acabou. Não foram 2 anos e meio de grande produção e depois acabou. Não, mas aqueles 2 anos e meio na Alemanha deram projeção internacional. Mas chega a Coimbra, à faculdade deles para montar o laboratório e um cartão de aluno. Ou seja, ele vai, e aqui se começa a perceber, aí tem razão de ser aparecer no Phone Lab, digamos assim, porque é isto que eu vou também usar para tentar montar um projeto. Entretanto, uma das suas assistentes nos anos 50, uma professora brasileira, que é Su Nogueira de Lima Verde, isto aqui também depois muito história oral, temos entrevistado várias pessoas, há bocado falávamos um pouco disso, antes das pessoas falecerem, tentarmos ainda ter informações importantes. Uma das suas assistentes, que trabalhou com ele nos anos 50 em Portugal, um dia, várias vezes temos falado, e disse-me: Lacerda queixava-se muito que era pessoal menor na faculdade. Claro, era pessoal menor. Pessoal menor, isto interessa, mas está o quê? Técnico invisível, o Invisible Technician, não é? Se lembra logo do Stephen Shepard, não é? E eu, pessoal menor, e ele vai ver lá na documentação da faculdade. E de facto fui consultar o anuário da Universidade de Coimbra, e nos anuários nós temos o pessoal docente e o pessoal técnico, auxiliar e menor. Menor mesmo, na toda a terminologia politicamente incorreta da época. Pessoal menor. E então, exatamente, não sou eu que estou a usar a terminologia. E então temos, no pessoal docente, temos desde o assistente ao catedrático. E no pessoal técnico auxiliar menor temos o guarda da faculdade, os serventes, escriturários e Armando Lacerda. Portanto, ele de facto foi colocado como pessoal menor. Portanto, ele foi reduzido a técnica invisível. Mas isto também, para mal dele, há hoje um projeto Phone Lab. Isto são aquelas coisas complicadas da vida e pronto, porque o facto de ser reduzido a invisível permite hoje, e é isto que aqui há uns 2, 3 anos, no Museu da Ciência de Coimbra, o curador dos instrumentos científicos, Gilberto Pereira, penso que alguns devem conhecer o Gilberto, tem sido sempre impecável ao conta deste projeto, interessou-se muitíssimo desde o início, e o Gilberto dizia-me: isto fica gravado, olha, vocês depois façam produção para... O Gilberto dizia: já ninguém estuda diretores de laboratório. E eu digo assim: tens razão. Só que o mais interessante neste caso é que este é o diretor que foi considerado técnico, foi oficialmente considerado um técnico. Portanto, há aqui uma outra variante de um técnico invisível. Não é o técnico, o grande cientista colocou em segundo plano, é o próprio diretor que está com um técnico invisível. O diretor que é um foneticista de renome mundial. Portanto, isto aqui é o interesse da questão. Por isso pus a ideia no livro que publiquei agora recentemente sobre o Lacerda e o laboratório, que só aparentemente é que este tema se dissocia das novas agendas. E então o Lacerda consegue instalar o laboratório em Portugal, em Coimbra,
funciona entre 1936 e 79, atravessa toda a ditadura, começa a ser desmantelado antes do 25 de Abril ainda, quando ele se jubila, e depois fecha definitivamente em 79. E isto agora, isto é impressionante ir à Faculdade de Letras de Coimbra, hoje, e ver o espaço que o laboratório usava. Eu trago só algumas fotografias. Para a comunicação não ficar muito extensa, eu não trouxe fotografias das primeiras imagens do laboratório. Esta já é do laboratório nas novas instalações da Faculdade de Letras em 51. Portanto, na faculdade que nós conhecemos hoje em Coimbra, pelos edifícios do Estado Novo. Isto são 2 salas, são 2 de 10 salas que o laboratório tinha. Isto é verdadeiramente impressionante. Portanto, esta abertura aqui, isto são aqui 2 salas, temos aqui uma sala e temos aqui outra ao fundo. Esta abertura ainda hoje se vê. Hoje tudo isto são salas modificadas em Coimbra. O laboratório foi desmantelado nos anos 70, completamente desmantelado. Foram perdendo as salas todas até que foi e desapareceu. E estes instrumentos todos que nós temos aqui, de tudo isto, de 2 salas apenas, isto eram 10. Vejam bem a quantidade de equipamento que estava aqui. E hoje temos cerca, encontramos no Museu da Ciência, cerca de 10, 12 instrumentos. Não temos mais, é o que temos encontrado até agora. Mas vejam bem todo este apetrechamento. E isto é muito interessante. Mostrei aqui meus colegas do Laboratório de Fonética da Faculdade de Letras de Lisboa, porque há um laboratório aqui de Fonética em Lisboa, e mostrei aos meus colegas, e elas viram estas fotografias dos anos 50, como se trabalhava, porque elas hoje fazem, basicamente, o laboratório delas é o computador. Portanto, elas acharam interessante, e havia fitas a passarem, a comentar uns com os outros, havia fitas a passarem salas de um lado para o outro, pronto. Mas foi com estas fitas, estes cromógrafos, que este laboratório foi tão importante, e que foi isto uma coisa interessante, que era, internacionalmente, era considerado o melhor da Europa nesta época, nos anos 50. Isto é uma coisa muito interessante. E, na realidade, aqui, tipo, um pequeno à parte, eu, quando comecei a desenvolver um pouco esta história, achei interessante, e uma das pessoas que me preocupei em chamar a atenção para este laboratório foi a Marta Lourenço. Foi a Marta Lourenço uma das pessoas iniciais, e a Marta tem sempre os seus afazeres, múltiplos afazeres, há pouco falado, como estávamos a comentar, e então a Marta dizia-me, e às vezes dizia, Marta, às vezes encontrava com ela, qualquer coisa, dizia, Marta, olha, está uma história interessante, há aqui este foneticista português, bom, ela tinha muita coisa, sim. E eu às vezes começava a imaginar, mas o que é que eu posso dizer para a Marta ver? Está aqui um potencial tremendo, que até tem a ver com cultura material de objetos, porque temos instrumentos que estão a aparecer. E um dia disse, olha que o laboratório era considerado o melhor da Europa. Isto é tudo relativo, dizer que é o melhor da Europa, é o segundo melhor, é relativo, mas para perceber que é uma das grandes infraestruturas de investigação do mundo. E a Marta disse-me assim, isso era o que eles todos diziam. Depois um dia ela veio para dizer mais tarde, é que eu percebi que me estavas a dizer que era o próprio diretor que dizia que era o melhor da Europa. Não, era lá fora que considerava o melhor da Europa. E então um dia eu digo assim, lembrei-me e digo, Marta, lembro perfeitamente, tínhamos assim da Faculdade de Letras de Lisboa os 2, e eu digo assim, Marta, encontrei um documento de um investigador sueco, em 1950, da Universidade de Uppsala, em que ele diz, está a ter uma bolsa de estudo, porque diz que quer ir para Portugal trabalhar com o Armando Lacerda, porque aqui na Suécia não tem nenhum laboratório que se compare ao de Coimbra. E ele lá e travou. E eu não sei, os dois parou. E eu digo assim, finalmente, isto foi não sei quanto tempo, pronto, já está. Finalmente, e a partir daí, pronto, começámos a, já foi mostrar a colaboração pulmonar que teve nisto para um núcleo museológico que criámos e que espero que possam ver, que é aqui em Lisboa, está aqui mesmo ao vosso lado. Bom, vou só mostrar assim rapidamente algumas salas, vejam bem a quantidade de salas, isto só vou mostrar metade delas, eram 10 salas. Com o equipamento do melhor que havia, isto é um microfone, isto é o Shure, portanto, eu consultei mesmo o produtor da Shure, portanto, o historiador dos microfones Shure, portanto, isto é tudo o material. Sistematicamente, o Lacerda queixava-se com isto, tudo para a agricultura lhe dava financiamentos curtos, mas depois, quando vamos ao follow the money, quando vamos às faturas, aos recibos, começamos a espera lá, as queixas são habituais, mas o equipamento se compra. Pronto, portanto, nós temos aqui várias salas, aqui é uma sala de gravação também, aquela era a sala de aula anterior, esta é a biblioteca do laboratório e sala de leitura, portanto, esta sala ainda hoje está, é a única sala das 10 salas que o laboratório tinha em 1950, é a única que mantém uma disposição relativamente próxima hoje, que é ainda hoje uma sala de leitura na Faculdade de Letras de Coimbra. E o FONLab, no fundo, também pretende o quê? Dar toda esta documentação para o Ecocentro. Que há uns anos, na Faculdade de Letras de Coimbra, nós começámos logo por ter uma bibliotecária, a Carla Ferreira, que se interessou muitíssimo por isto, por este espólio, e então um dia telefonou-me a Carla, a bibliotecária, a dizer que tínhamos descobrir aqui 4 caixotes nos depósitos da faculdade, da biblioteca, onde diz professor Lacerda, ou doutor Lacerda, laboratório de fonética. Pronto, fui logo para Coimbra no dia a seguir, literalmente,
e começámos a abrir os caixotes e então, pronto, começamos aqui a dar a volta ao mundo com estes caixotes todos. Pronto, temos cartas aqui do Brasil, pelas cores, não é? Cartas do Brasil, cartas de Harvard, cartas também dos Estados Unidos, de Madison, esta veio da Austrália, esta veio da África, do que é hoje o Ghana, portanto, porque isto eram todos discípulos de Lacerda, quase todos, este não. Mas aqui ele deixou discípulos pelo mundo todo. Esta é uma história muito interessante. E no outro dia falava com a Ana Simões e ela dizia: ok, tu acabaste o livro, Ana Simões dizia, acabaste o livro com o laboratório é fechado, mas isto pode ser visto de uma outra perspectiva, porque em Portugal não teve continuidade, mas no estrangeiro deixou discípulos pelo mundo todo. E essa é uma questão muito interessante. Discípulos formados a partir de Coimbra, que ainda é o mais interessante, porque como pessoa de grande reconhecimento internacional, quer dizer, ele lecionou em Bona, foi convidado para investigar com o MIT, por aí fora. Isto era, portanto, isso fazia consultoria para a Harvard na fonética, portanto, era uma pessoa com grande prestígio internacional. Mas o mais interessante é que ele criou estes discípulos todos a partir de Portugal. Portanto, as pessoas vieram trabalhar com ele cá e a partir daí é que deixou discípulos pelo mundo todo. Pronto, então o projeto tem também, de certo modo, documentar tudo isto. Ok, acho que mais aqui um pouco, também não vos quero amassar muito. Outro dos objetivos do projeto, que é o nosso consultor internacional pediu, é digitalizarmos a revista e disponibilizar online. Portanto, o Lacerda publicou muitos trabalhos em várias línguas, mas criou a partir dos anos 50 a revista mesmo do laboratório. E então, por exemplo, o consultor que nós temos estrangeiro pediu já também, e já está em processo, já está em curso a digitalização, que é uma coisa interessante também, é que isto é muito interessante, por acaso neste caso a investigadora brasileira, a professora Sonoreira, que é uma pessoa já com mais de 90 anos, que me levou também para isto, passar por esse laboratório, depois a partir de comecei a explorar isto, era importante do ponto de vista curricular, quer dizer, era importante de facto um investigador vir trabalhar com o Lacerda neste laboratório, porque era muito bem considerado e conceituado, quer um quer outro. Por exemplo, aqui na revista publica uma parte da tese de doutoramento de Peter Leitfels, que é assim considerado da fonética um dos grandes nomes da história da fonética do século XX, e que assim que se doutora publica logo uma parte da tese na revista do Laboratório de Fonética. Isto é uma coisa muito interessante, que eu mostro aqui 3 ou 4 imagens, que é muitas vezes os investigadores vêm em início de carreira a trabalhar, vinham para Coimbra. Como hoje nós temos um pouco aquela ideia, hoje, não quero agora que eu meter aqui este tipo de comparações, mas pronto, na época o normal era ir para o estrangeiro, a pessoa vai doutorar-se para a Sorbonne, ou por aí. E aqui era ao contrário, aqui era nesta vertente da fonética experimental, era Coimbra que era um dos centros. Portanto, era importante ir trabalhar sob a alçada de Lacerda. Eu trago apenas uma outra imagem, portanto, esta fotografia, trago porque gosto muito da fotografia, mas esta está no arquivo familiar mesmo, que é o Lacerda a lecionar em Nova Iorque. Ele teve vários convites para lecionar em várias universidades. E aqui vou explorar muito pouco, é apenas uma nota, que é sobre a instalação do Laboratório de Fonética em São Salvador da Bahia, que aqui há uns 3 anos, esta documentação, este jornal, este Diário de Coimbra, este particularmente está no arquivo familiar. Aqui é preciso dizer que a família está interessada em todo este projeto, muito interessada, tem sido fundamental. Aliás, foi o primeiro financiamento, antes desta foi financiamento privado, da empresa do Raj Lacerda, que é a empresa o diretor executivo é o neto do professor Armando Lacerda. E aqui há uns anos estávamos na casa da família, porque a família tem mantido sempre em sua posse a casa que pertenceu ao Armando Lacerda. É uma casa que está na posse da família há cerca de um século, há pouco mais de um século. E estávamos lá, estava com a Marta Lourenço, estava a professora Fátima Nunes, estava eu, estávamos vários, e a Marta pega neste jornal e começou a ver aqui. Não sei que não se lê, mas eu consigo ler isto. Este jornal diz, isto é de 1957, o Dr. Armando Lacerda regressa amanhã do Brasil, onde instalou o primeiro laboratório de fonética da América do Sul. E a Marta Lourenço também estava a dizer assim, mas como é possível esta pessoa ter ficado esquecida? Como é possível termos um cientista desta dimensão? Ficou porque cá está o pessoal técnico auxiliar e menor, e explica muito as resistências que houve. Esta questão de ser o cientista de bata branca numa faculdade de letras não foi bem assim. Ele teve muitas resistências internas. E isso ainda está por explorar. É uma coisa que temos que explorar muito no projeto, ainda mais é perceber o que é que aconteceu exatamente, não no sentido persecutório de ninguém, nem de elogiar ninguém, nada disso, mas tentar perceber um pouco estas resistências internas, como é que isto acontece. Porque para ter 10 salas tinha que ter apoios. Mas depois para ter tanta resistência e ser considerado pessoal menor também tinha que ter, e percebemos isso, muitas resistências à existência do laboratório. Portanto, o que é que aconteceu exatamente? Temos feito e ele equipou o Laboratório de Fonética de São Salvador da Bahia com os seus cromólogos. Portanto, isto foi tudo pensado. Neste caso foi a CAPES manda Nelson Rossi para vir de São Salvador da Bahia para Coimbra para se especializar
nos cromógrafos e depois volta ao Brasil e instala o laboratório com Armando Lacerda. E aqui temos o laboratório de São Salvador da Bahia, fonética, com os cromógrafos Lacerda. Infelizmente, ardeu. Este laboratório ardeu. Portanto, estes cromógrafos, onde funcionaram, quase todos desapareceram, porque em Bona, funcionaram em Bona, mas foi destruído o Instituto de Fonética de Bona no final da Segunda Guerra Mundial, com bombardeamentos e depois com um incêndio que houve na casa de Manzarat, que ele conseguiu salvar do laboratório, levou para a casa dele e depois houve um incêndio. Portanto, com a Segunda Guerra Mundial desapareceu em Bona. No Brasil, tínhamos os cromógrafos, mas houve um incêndio e também desapareceram. Logo, o que encontramos em Coimbra podem ser tipo os sobreviventes. O projeto pretende entrevistar pessoas e ter testemunhos, porque não é só a história de um laboratório, é, no fundo, o foco mais no laboratório que na pessoa. Não é a história de um laboratório de fonética em Portugal. Este laboratório atravessa quase o século XX, portanto, é a história da fonética experimental no século XX. E logo entrevistamos muitas pessoas. E um dos discípulos de Armando Lacerda, ainda vivo, o Dr. António Almeida, o António, logo, deixa lá de tratar de doutor, trato-me lá por António. O António Almeida é que o Armando Lacerda achava que ia ser o seu sucessor. O Armando Lacerda, quando chega aos anos 70, está a ver, vai se jubilar e achava que António Almeida ia ser o seu sucessor. Não foi, porque António Almeida, entretanto, seguiu a sua vida de foneticista na Alemanha. E ele aqui há uns 2 anos atrás disse: olha, que eu lembro que o professor Lacerda foi tipo presidente honorário dos Congressos Internacionais de Fonética. E eu digo, presidente honorário? Isso interessa, deixa-me lá ver. Não foi presidente honorário, foi membro honorário dos Congressos Internacionais de Fonética. Portanto, ele em 61 é nomeado membro honorário. E aqui temos ele, eu aqui trago isto porque é uma ironia muito interessante, no 9º Congresso Internacional de Ciências Fonéticas, estes congressos reúnem-se de 4 em 4 anos, vai agora ser este ano em Praga. De 4 em 4 anos temos estes congressos mundiais de fonética. E em 79, é quando o laboratório fecha de vez em Coimbra. E em 79 está o laboratório fechado completamente em Coimbra e temos ainda Armando Lacerda como membro honorário, ao lado de Roman Jakobsen, de Harvard, e Zwirner, de Polónia, a República Federal da Alemanha. Temos no meio dos dois o professor Armando Lacerda, de Coimbra, Portugal. Isto seria um modo também de começar a investigação, como é que está aqui um português no meio destas duas pessoas. Pronto, basta ir à net e ver procurar Jakobsen ou Zwirner e aparece logo muitos sites e muita informação. Por exemplo, Harvard e o MIT fazem logo Jakobsen, um dos grandes linguistas do século XX. Se fôssemos aqui há 3, 4 anos atrás, por então, Armando Lacerda na internet, nem na Wikipédia aparecia. Esta é a questão interessante. Portanto, deixámos mesmo de passar aqui. O Sr. Marta me dizia: vai aparecer algum Lacerda a mais? Não sei. Espero que sim. Mas isto não, eu sei que a falar depois corre aqui um risco. Parece que não se pretende sobrevalorizar, mas realmente é um caso interessante. E isto é que me despertou o interesse, desde o mestrado até ao doutoramento, até ao projeto FONLEB. Foi por aqui muito que eu peguei, era este tipo de situações. Por exemplo, esta fotografia é a quantidade de investigadores que vêm trabalhar com o Lacerda nos anos 30, 40, 50. Em que consideramos logo, por exemplo, em 1939, às vezes acho interessante pensar naqueles cartazes de propaganda do Estado Novo, da família feliz, do muito centralizado, e depois temos, por exemplo, este doutorando de Harvard, que tem uma bolsa de estudo de Harvard para vir trabalhar para Portugal com o Lacerda. O supervisor dele em Harvard, doutoramento, mandou para Portugal, porque conhecia o livro que o Lacerda tinha publicado sobre a coarticulação com Manzarat. Portanto, vai trabalhar para Portugal e para resolver os problemas do estudo da língua, que ele quer também estudar português, tem que usar o cromógrafo. E o cromógrafo é aqui em Portugal, em Coimbra. E depois isto agora é outra questão interessante, também quero explorar isto mais ainda no projeto. Entendemos? Este Rogers é um doutorando que trabalha com o Lacerda em Portugal. E depois virá mais tarde a ser o primeiro catedrático de estudos portugueses nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard. Este aqui, Göran Hammarström, também veio como doutorando trabalhar com o Lacerda já nos anos 50. Em 50 trabalha com o Lacerda como doutorando. Será o primeiro catedrático em linguística na Austrália e o fundador do departamento de fonética em Uppsala. Aqui temos a irmã Lacerda e Peter Stevens. Peter Stevens, aqui, desde os anos 40, que era um jovem ainda, nos anos 40, que já pedia à Universidade de Londres para vir trabalhar com Lacerda para Portugal. E só nos anos 50 é que vai conseguir. Ele, na altura, está na Universidade da Costa do Ouro e depois virá a ser considerado um dos linguistas, como um dos grandes linguistas do século XX britânicos. Portanto, é muito interessante vermos algumas pessoas que passavam por cá ainda numa fase embrionária da carreira e depois a importância que é. E depois encontramos documentos e podemos achar, ok, se calhar já está a ser demasiado parcial, mas encontramos documentos por vezes, por exemplo, no caso de Göran Hammarström, muito interessante, encontramos um documento em que é enviado do diretor do Instituto de Fonética de Estrasburgo para o Uppsala a dizer o facto de ele ter trabalhado em Portugal com o Lacerda, ter usado o cromógrafo, permitiu-lhe fazer estudos que permitiram o avanço do conhecimento da língua sueca que ainda não tinham sido atingidos.
Portanto, recomendo que continue a progredir na carreira. Portanto, encontramos mesmo documentos que vão começando a mostrar isto, que era importante passar por este laboratório. E eu aqui mostro um mapa que, até penso que publiquei este mapa, que é as pessoas que passam, vêm para Coimbra, portanto, estudar com Lacerda, no laboratório de fonética, entre os anos 30 e os anos 50. Vêm estudar prolongadamente, não são passagens de visita de laboratório. São pessoas que permanecem meses ou anos com Lacerda. Portanto, temos de grandes universidades, temos de Harvard, temos de Cambridge, temos da Sorbonne, temos de Bonn, vêm de grandes universidades também, e outras e muitas outras, de trabalhar com ele. Vou aqui despachar também para não vos lançar muito mais. E agora chegamos aqui um bocado aos técnicos. Ele foi considerado técnico invisível, mas ele também tinha os seus técnicos invisíveis. É muito difícil saber quem eles são, mas vamos descobrir algumas coisas. Por exemplo, esta fotografia nós temos. É que damos a volta ao mundo com ele e voltamos, e depois acabamos no Alentejo e no Algarve, porque ele fez estudos de dialectologia, os falares regionais portugueses. Ele queria fazer um arquivo sonoro dos falares regionais portugueses. E essas gravações ainda não apareceram. Os linguistas pedem por tudo, ainda não encontramos as gravações dos falares regionais. E aqui temos alguns colaboradores, Peter Stevens, o britânico está aqui a trabalhar com ele, esta fotografia no Alentejo. A mulher de Armando Lacerda, a mulher que é técnica invisível fundamental, porque quando ele queria gravar crianças ou senhoras, era a mulher que conseguia ter confiança com as mulheres e as crianças, com ele não falavam, as crianças e as mulheres ficavam com receio. Ele, Armando Lacerda, e um motorista que sabemos que é o Sr. Miranda. Não sabemos mais, é difícil. Agora quer explorar quem é o Sr. Miranda? Não encontra mais fontes para isso. Mas é interessante perceber, apesar de tudo, vemos na fotografia que o motorista não ficou de fora. Na fotografia. Esta é uma particularidade interessante, mas de facto, depois também se me perguntarem, então, mais informações. Depois. Não consigo. E eles gravaram, tiraram muitas fotografias, retratos, há retratos lindíssimos, e estas são as tais fotografias que aparecem nas tais caixas na biblioteca da Faculdade de Trastevere. Portanto, quando abrimos as caixas, são cartas, são fotografias, são relatórios, tudo coisas que as várias direções, este projeto, na verdade, já leva a algumas direções, já passou por várias direções na Faculdade de Trastevere, e muitas vezes não havia nem noção, não é que a direção não se mostrasse interessados, mas nem havia noção do espólio que tinham e da importância que tiveram e do espólio que tiveram. Portanto, aqui temos fotografias lindíssimas, quer dizer, se vamos ver aqui, acho que a retrato desta senhora é fantástico. Aqui está muita luz, não se vê bem. E este senhor, trabalhador rural, vê-se os vinques, é impressionante, os vinques na cara, uma profundidade. Trabalhar de sol. Não sei se quer experimentar desligar aí essas ali por trás, lá se consegue. A ver se não faço ler. Oi, já estou do outro lado. Ok. Obrigado. Não sei se vocês conseguem ver tipo, os vinhos que ele tem na cara, mesmo da pele completamente queimada. E são gravações feitas no princípio dos anos 50. Por exemplo, a corresponsável do projeto, a professora Filomena Gonçalves, da Universidade de Évora, que é linguista, quando ela soube, então nos anos 50 ele gravou o Barranqueiro, então nós temos gravações, é só dos anos 80, tipo, quer aceder a isso, mas não encontramos ainda as gravações. Bom, e depois as coisas tem estas fichas todas que eles tinham preocupação, não é? O laboratório, o Lacerda e os seus colaboradores tinham preocupação. Para cada pessoa que gravavam o som, gravavam a fala, desculpa, fotografavam a pessoa e punham uma série de informações. Isto é interessante porque permite ter uma visão do mundo rural, não é? Nós na altura não temos sociologia, ou estava nem permitido alguma coisa, mas nós sabemos se é analfabeto, se sabe ler, se sabe escrever, se tem a quarta classe, se não, se já alguma vez saiu do local onde nasceu. Isto tudo em 53, 54. Aqui assim não há parte daqueles que fica gravado, logo se vê. Também não tem mal nenhum. Damos a volta ao mundo com ele e acabamos neste caso muito perto de mim. Este senhor, uma vez, como é de Montemor Novo, perto de Évora, mostrei à minha sogra, estava a mostrar isto e a minha sogra olhou para isto. Isto é o velho da espeta. O velho da espeta? Isso é o quê? Mas calma, está tudo. Vive no Monte da Espeta, a 5 km de Montemor Novo. Não, isto é fantástico. Damos a volta ao mundo e acabamos depois. Este é um dos objetivos que eu tinha para o projeto e tenho, mas que este é muito difícil de concretização. Que era, não uma pessoa destas, já tinha 70 anos nesta altura este senhor, portanto, isto foi dos anos 50, mas eles gravaram também crianças e adolescentes. E então gostaria muito de encontrar alguém vivo, porque isto, nós temos que pensar, nós estamos no princípio dos anos 50, trabalhadores rurais, aparecer aqueles cientistas com máquinas e gravadores, e aquilo é uma coisa toda completa, aquilo é uma coisa que fica, de certeza não. Aliás, eles têm testemunhos, há documentos de como as pessoas ficavam fascinadas
depois de gravarem a voz, que havia muitas fotografias que a pessoa está a ser gravada, mas está assim tipo um bocado afastado do microfone, parece estar com receio do microfone, mas depois de ouvirem a voz deles no gravador. E então há testemunhos de trabalhador rural ou trabalhadora rural, depois de ouvir a sua voz a ser reproduzida numa máquina, de ser uma coisa tipo, fascinante. Portanto, isto tem que ser uma coisa que marcava a pessoa, e eu gostaria muito de, cada dia que passa, é menos um dia que temos, não é? É mesmo esta a lógica. Gostaria muito de encontrar alguém que pudesse ser criança ou jovem, e que Deus pudesse estar com 80, 90 anos, e pudesse dar um testemunho e dizer, oh, pronto, qualquer coisa. Também já pensei, quem sabe, pode aparecer um filho, um neto, que sempre ouviu o pai ou a mãe falar sobre isto, não sei. Até hoje ainda não apareceu. Pronto, já tem algumas identificações, o velho da espeta e tal, mas ainda não apareceu ninguém, infelizmente. E no Museu da Ciência, antes de toda esta valorização, temos aqui algumas fotografias. O Gilberto Pereira telefonou-me também aqui um dia, bem, foi uma coisa completamente, imagina, o policromógrafo, o instrumento que a Irmã Lacerda criou nos anos 30 e que apresenta o Zembona para gravar chinês e inglês e tal. E o Gilberto telefona um dia, tem aqui um instrumento, diz aqui numa... Dizem que eles usam um termo técnico, agora não me lembro. Portanto, peço digo só assim. Tinha aqui um instrumento que fala em Lacerda's Polychromograph. Eu, bem, está... Bem, obviamente, literalmente no dia a seguir estava em Coimbra. Portanto, não sei o que é que ia fazer esse dia, tenho que ir para Coimbra. E em Coimbra, Polychromograph de Lacerda. Depois, entretanto, já estávamos aqui numa rede com ligações à Universidade Técnica de Dresden, que tem uma grande coleção de fonética. Eles souberam que o Polychromograph existia e os descobertos ficaram também contentes. Portanto, isto são tudo redes que se vão abrindo. E aqui temos um pouco bocais, portanto, temos uma série de materiais que estavam em Coimbra antes de serem valorizados. Aqui temos alguns instrumentos criados. Nós encontramos as faturas e os recibos. O marceneiro que criou isto, não é? Portanto, nós percebemos, temos aqui o cromógrafo. Este encontrado, portanto, estava visto a vez de 2019, portanto, aqui foi antes da valorização que fizemos. Os registros em papel, onde a fala era gravada. Uns parecidos a estes estavam em São Salvador da Bahia, mas que infelizmente perderam logo estes e ainda adquiriram uma importância maior. Felizmente temos valorizado tudo e o ano passado realizámos no Porto, na casa que pertenceu ao Armando Lacerda, portanto a tal casa na posse da família, realizámos estes workshops on the History of Speech Communication Research, que no fundo é uma rede de foneticistas, de engenheiros na área da fala, pessoas que têm interesse na história da fonética, e eu vim integrar esta rede desde 2019. E então eles aceitaram vir comemorar os 120 anos do nascimento de Armando Lacerda e aceitaram até que o workshop pela primeira vez fosse dedicado a um foneticista, que foi este português Armando Lacerda, e aqui temos, com a colaboração do Museu da Ciência de Coimbra, protocolos e todos os trabalhos que é preciso ter, é normal, conseguimos ter os instrumentos todos devidamente policromógrafos, os cromógrafos, tudo devidamente higienizado, tudo inventariado, já estão inventariados também. Aqui temos uma imagem mais detalhe. Este é um membro da equipa. Depois aqui, depois a imagem que é o Francisco Lacerda, um professor emérito da Universidade de Estocolmo, que ainda conheceu, é foneticista, chama-se Francisco de Lacerda, tem o mesmo apelido, mas não é da família de Armando Lacerda. Mas ainda o conheceu, antes do laboratório fechar, ainda o conheceu, diz que ele próprio me disse, ainda falei com o Mariano Gava, que tínhamos que preservar aquele laboratório, mas não se preservou, mas também não se perdeu tudo. E hoje temos projeto, por algum motivo temos aqui todo este material que mostra. Pronto, e aqui temos, é um membro da equipa, ele inicialmente era consultor, mas como se tornou emérito, disse, tem tempo para trabalhar para nós, vem mesmo para a equipa trabalhar, ainda vai para consultor, e ele é fantástico, é uma pessoa impecável, e temos-lhe dado muito trabalho. Tanto, por exemplo, um dos trabalhos que lhe demos foi as bobinas que encontramos, as gravações, pensámos, será que são os falares regionais, dos alentejanos, dos algarvios? Não, eram gravações de laboratório, pronto, para estudo de fonética portuguesa para estrangeiros, mas foram todas digitalizadas, estas bobinas. E temos na Universidade de Estocolmo, que foram digitalizadas por Francisco Lacerda e por técnicos da Universidade de Estocolmo. Levou muito trabalho até conseguirmos ter digitalizado. Agora também reparei que é uma falha, podia ter trazido aqui um pouco de gravação para pôr um pouco a fala da Armando Lacerda, mas também não vou acabar, porque também já só mais 3 ou 4 minutos, não vos passo muito mais. Entretanto, aqui temos, isto foi outro dia, porque o projeto começou oficialmente, fizemos a abertura na Faculdade de Letras de Coimbra. Temos a Ana Simões, que é consultora, o Gilberto Pereira, que é dentro do museu, a Teresa Girão, que é naturalmente a diretora do Jardim Botânico. Este é o familiar da Armando Lacerda, o Paulo Lacerda, o engenheiro Paulo Lacerda, o Paulo, para os amigos, que é muito, preserva o espólio do avô Armando, com todos os cuidados da casa que pertenceu a Armando Lacerda, e por isso também acolheu aquele workshop internacional do ano passado. E aqui, uma miúda que fez, é uma miúda, mas foi uma bolseira de verão consciência, aquelas bolsas de verão consciência da FCT, que já digitalizou a revista,
E o que eu trago aqui, porque é que eu quero mostrar esta imagem, é que isto é a biblioteca do Laboratório de Fonética, que neste momento está toda catalogada em Coimbra. Aqui há 4, 5 anos atrás, as direções da faculdade, que é normal, nem sabiam que a Armando Lacerda tinha deixado escola bibliográfica. Por exemplo, um dos seus discípulos, António Almeida, tinha pedido para ser criada na faculdade, pela importância que teve o seu mestre, pediu para ser criada a sala Armando Lacerda. E a faculdade da direção diz: nós nem espólio bibliográfico temos, portanto nem podemos pensar nisso. Bem, mas é que tem a espólio bibliográfico, tem a espólio instrumental, sonoro, documental, há milhares e milhares de documentos e tudo, e instrumentos e tudo o que possa imaginar. E neste momento, graças aqui às técnicas da Faculdade de Letras de Coimbra, da biblioteca, temos de facto a biblioteca do Laboratório de Fonética inventariada. Para começar a chegar ao fim, o laboratório fecha nos anos 70. E a única coisa, quando eu chego a Coimbra, a única coisa que uma professora já era catedrática, mas acho que ainda estava no ativo, me disse: eu acho que eu ouvi dizer uma vez que esses materiais tinham ido para Lisboa. E então eu fui fazer uma coisa que é bater às portas, aliás, outra vez a Marta Lourenço diz que o meu trabalho é bater às portas. Então fui literalmente bater à porta na Faculdade de Letras de Lisboa. Falei com a diretora, a professora Sónia Frota, que me disse: sim, nós temos aqui de facto um depósito onde temos uma série de instrumentos que nós usamos no nosso laboratório e que alguns desses instrumentos e materiais vieram até de Coimbra nos anos 70. Outros foram mesmo só de Lisboa, do nosso laboratório em Lisboa. Pronto, era assim que o material se encontrava em 2019, parte deste espólio, né? Vemos este amontoado, que salvou. Isto é que é importante, ok? Isto é que as coisas estão antes de serem valorizadas, mas pelo menos salvou-se. Elas salvaram mesmo, porque viram no Laboratório de Fonética de Lisboa, viram que iam mandar fora instrumentos e elas salvaram tudo. Foi ótimo. Uma voluntária, a Andréia Marçal, do MUNAC, pus a Marta Lourenço ao barulho. Foi nestas alturas que consegui finalmente que a Marta Lourenço disse: ok, então temos uma coisa importante. Uma voluntária, foi quando ele disse: olha, tem um sueco que quer ir para Portugal, nos anos 50, porque na Suécia não há um laboratório como aqueles. E pronto, e já está, finalmente. E então a Marta mandou a voluntária Andréia Marçal, veio apresentar mais, porque nesta altura também vieram alunos do mestrado de História e Filosofia da Ciência, não é? Como é que vocês têm o mestrado de História e Filosofia da Ciência? A Beatriz Medori já estava a fazer doutoramento, mas apareceu também, muita gente, a Sofia Sousa e muitas mais, vieram colaborar inventariar estes instrumentos todos, higienizar, inventariar, e com o apoio da faculdade, da própria direção da Faculdade de Letras de Lisboa e também do Laboratório de Fonética da Faculdade de Letras de Lisboa e do MUNAC, depois também, neste caso, do Instituto de História Contemporânea, conseguimos finalmente, passado cerca de 1 ano e meio, 2 anos de trabalho, criar este núcleo museológico que está muito bonito. Eu sei que sou suspeito, mas estamos aqui ao vosso lado. Se vocês puderem, vão ali à Faculdade de Letras, que ainda não foi, e vejam, está. Agora não sei o número de mudar, se alunar, não sei o número, mas vão à Faculdade de Letras, há lá um laboratório de fonética que continua com uma grande projeção internacional no seguimento do laboratório de Armando Lacerda, que é uma coisa interessante também, e está por explorar, mas não se consegue fazer tudo. E criámos este núcleo museológico com alguns dos materiais que foram só usados aqui em Lisboa e outros não, vieram de Coimbra. Estes 2 microfones, desconfiamos que vieram de Coimbra. Este, aqui uma obra de Coimbra. Aqui é uma fotografia de Armando Lacerda num congresso internacional de 1938. Portanto, há vários materiais que vieram de Coimbra e outros que foram só usados em Lisboa, mas está muitíssimo bonito. Foi, portanto, a Marta Lourenço pôs o Nuno Guzmão, o seu designer, que trabalha para o MUNAC, a trabalhar neste assunto. A direção da faculdade apoiou e conseguimos criar este núcleo. O que pretendemos com o projeto é criar também, não é que sejam nestas condições, mas fazer uma exposição em Coimbra. Portanto, eu tenho muito este desejo que em Coimbra também consigamos criar um núcleo museológico. Para concluir rapidamente, várias entrevistas de pessoas, ou pessoas que trabalharam com Armando Lacerda, ou discípulos, filhos, netos. Há pouco falei na professora Sue Nogueira, aqui já foi com o auxílio da RTP, que nos auxiliou a gravar a professora Sue Nogueira. António Almeida, portanto, que era para ser o diretor do laboratório, o sucessor de Lacerda, o seu neto, que é parecidíssimo ao Armando Lacerda. Esta professora Sheila Rogers, a academia desta professora, foi gravada em Nova Iorque, é filha do tal doutorando de Harvard, que vai trabalhar com o Lacerda nos anos 30, portanto, ela contou coisas fantásticas, como pôs o pai melhorou as aulas dele, as aulas que ele melhorava em Harvard, com os ensinamentos que tinha tido em Coimbra nos anos 30. Epá, isto é uma coisa, é virar o mundo, mesmo lá para o contrário. O professor Brian Head, portanto, temos várias entrevistas já fizemos. Falei há pouco na Sofia Sousa, pus aqui uma fotografia da Sofia Sousa a trabalhar na casa com o espólio de Armando Lacerda, que defendeu a tese de mestrado aqui há uns meses atrás, exatamente estudando a fonética experimental do caso de estudo de Armando Lacerda. Isto é interessante porque é pôr aqui, no fundo, novas gerações, pessoas já de mestrado, que são alunos da Universidade de Évora, fomos a Coimbra fazer visitas,
os roteiros de conhecimento, tem colaborado com o Marco Lourenço nestes roteiros de conhecimento para fazer visitas ao laboratório. E aqui algo que acho que é muito interessante e que o projeto tem se dedicado muito, que é a casa que pertence a Armando Lacerda. Isto é um envelope, entre muitos outros, tem vindo das casas de estrada da Austrália. O que é que acontece? Eu já disse há pouco, o Armando Lacerda deixou discípulos pelo mundo todo, nomeadamente o primeiro catedrático em Linguística na Austrália, Göran Hammarström, que morreu, tive perto de conhecer, já tinha quase 100 anos, faleceu na altura da pandemia, mas a filha ganhou grande confiança com o que estávamos a fazer, sabia que o espólio do mestre do seu pai, que é assim mesmo como ele se Hammarström dizia, o meu mestre de fonética era Armando Lacerda. E então, o espólio de Armando Lacerda está no Porto, preservado na casa que pertence à família, e ela decidiu começar a enviar o espólio do pai para ficar junto do espólio do mestre do pai dela. Portanto, neste momento tem mais uma caixa em casa que passa por mim para enviar para o Porto, ainda não enviei, tenho que fazer também. Está tudo inventariado, esta documentação está tratada, foi enviada, são livros, são revistas, são documentação, cartas. Quando fizemos no ano passado aquele workshop de comunidade em alguns membros importantes da fonética experimental que se dedicam à história da disciplina, consultarem aquele arquivo, viu-se que as pessoas estavam mesmo, para vocês estão a imaginar, no fundo temos um arquivo internacional de fonética a ser criado no Porto. Aqui é apenas, pronto, realmente os mídias interessaram-se por isto, os mídias interessaram-se pelo assunto. Aqui é o caso do público, desde 2019 apareceu o público, depois o Expresso com a Cristiana Martins, a RTP, a rádio, portanto tem tido e para acabar, vou mesmo acabar, é o penúltimo slide, mas já devo estar a falar tempo mais, já devem estar cansadíssimos de me ouvir. Este é o resultado que foi publicado a semana passada, do encontro que fizemos no ano passado no Porto. Isto digamos que é um dos resultados que mais me agrada, na perspectiva, não para estas pessoas, já pessoas por fim de carreira, eles querem, não assim, depois de ter Proceedings cá ou estar no treino para ele, já fizeram a carreira toda, e a gente, por Proceedings isto aqui vai tirar um bocado aquela coisa. Michael Ashby é consultor do projeto, é o presidente da International Phonetic Association. Angélica Brown é outra foneticista importantíssima. Isto há 4, 5 anos atrás, o Lacerda nem tinha na Wikipédia, nem na Wikipédia aparecia quem era Armando Lacerda. Neste momento temos os foneticistas, alguns mais importantes da atualidade. Este Ashby é o presidente da mais antiga sociedade fonética do mundo, internacional. Angélica Brown foi fundadora de uma coisa que se chama International Association of Forensic Phonetics, porque ela é foneticista forense e foi presidente e fundadora da sociedade. Portanto, temos eles e muita gente cá dentro agora a publicar sobre o Lacerda. O que é que isto significa dizer na prática é, por exemplo, Michael Ashby foi estudar nos cronógrafos Lacerda. Não lê português, mas como lê alemão e o Lacerda publicou sobre os cronógrafos em alemão, ele foi se dedicar ao estudo dos cronógrafos e publicou como é que trabalhava o cronógrafo, quais as vantagens, os inconvenientes, o que é que faltava para ser melhor. Isto é extraordinário. Portanto, pensar realmente é ter a comunidade internacional a começar, não só os alunos de mestrado a começar a aparecer com teses e ter também os foneticistas que se dedicam à história da disciplina a trabalharem sobre Lacerda. E aqui foi o livro que saiu agora também recentemente, a versão em inglês, da Periferia Global. Este é só escrito por mim, mas que eu acho que é muito interessante, que foi eu já falei até com o neto de Armando Lacerda a dizer, bem, agora já não sei para onde é que vamos mais. Foi no mês passado a Real Academia das Ciências da Suécia que dedicou um dia a este foneticista português. Que é assim uma coisa, e aqui temos a Presidente da Academia a falar, atrás da fotografia com o Presidente da Academia a abrir a sessão, e isto é muito interessante, e este é mais é essa lógica, várias pessoas vão participar que foram, de certo modo, interessaram-se pelo tema, e começaram a estudar este laboratório de Coimbra, estes instrumentos, cada um na sua área, um interessa no instrumento, outro interessa na rede que a Armando Lacerda tem, outro interessa em outra coisa qualquer, mas começar a ter estas pessoas a interessarem-se, acho que isto de facto, é um privilégio, e pronto, a mim deixa-me muito satisfeito, mas há muito caminho ainda para fazer e vou calar, peço desculpa, já deve ter passado.